Olá, amigos do canal Conhecimento é Poder. Sou Marcelo Gomes e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Não esqueça de se inscrever e, se possível, deixar o seu joinha caso goste do conteúdo. Isso é muito importante para que mais e mais pessoas se tornem poderosas através do conhecimento. Dito isso, vamos ao que interessa. Hoje iremos aprender um pouco sobre a Grécia Antiga. Este é o primeiro vídeo de um total de 10. Nele, vamos adquirir uma visão geral sobre a história da Grécia Antiga, a cronologia dos fatos determinantes dessa história e seus desdobramentos. A Grécia Antiga foi uma civilização pertencente a um período da história grega que abrange desde o período homérico dos séculos 14 a 9 a.C., até o fim da Antiguidade, em 476 d.C. Imediatamente após este período, foi o início da Idade Média e da Era Bizantina. Aproximadamente 3 séculos após o colapso da Idade do Bronze, na Grécia Micênica, as polis urbanas gregas começaram a se formar no século 8 a.C., dando início ao período arcaico e à colonização da bacia do Mediterrâneo. Isto foi seguido pelo período da Grécia Clássica, uma era que começou com as guerras greco-persas, que durou do século V ao século IV a.C. Devido às conquistas de Alexandre o Grande da Macedônia, o período helenístico floresceu da Ásia Central até o extremo oeste do mar Mediterrâneo. Essa era chegou ao fim com as conquistas e anexações do mundo mediterrâneo oriental pela República Romana, que estabeleceu a província romana da Macedônia na Grécia e, mais tarde, a província de Acaia, durante o Império Romano. A cultura grega clássica, especialmente a filosofia, teve uma influência poderosa na Roma antiga, que carregou uma versão dela para muitas partes da bacia do Mediterrâneo e da Europa. Por essa razão, a Grécia clássica é geralmente considerada a cultura seminal que forneceu a base da cultura ocidental moderna e é considerada o berço da civilização ocidental. Os gregos clássicos davam grande importância ao conhecimento. Ciência e religião não eram separadas e aproximar-se da verdade significava aproximar-se dos deuses. Nesse contexto, eles entendiam a importância da matemática como um instrumento para obter um conhecimento mais confiável, divino. A cultura grega, em poucos séculos e com uma população limitada, conseguiu explorar e progredir em muitos campos da ciência, matemática, filosofia e conhecimento em geral, o que deixou um legado duradouro. A história da Grécia compreende basicamente 5 períodos: pré-homérico, de 2000 a 1100 a.C., homérico, de 1100 a 800 a.C., arcaico, de 800 a 500 a.C., clássico ou século de Péricles, de 500 a 338 a.C., e helenístico, de 338 a 136 a.C. O período pré-homérico ficou caracterizado pela penetração de povos indo-europeus na Grécia: aqueus, de 2000 a 1200 a.C., eólios, em 1700 a.C., e jônios, também por volta de 1700 a.C. A civilização minoica continua a prosperar de 3000 a 1400 a.C. e a civilização micênica
é formada entre 1600 e 1200 a.C. Os dóricos invadiram a Hélade no final do período, em 1200 a.C. O período homérico ficou marcado pela ruralização, ausência de escrita e formação dos gênios. Foi o período da criação das obras de Homero, Ilíada e Odisseia. No período arcaico, ocorreu a formação das polis, a colonização grega e o aparecimento do alfabeto fonético, além do progresso econômico com a expansão da divisão do trabalho, do comércio e da indústria. No período clássico, houve a bipolarização da Grécia entre Esparta, com a Liga do Peloponeso, e Atenas, com a Liga de Delos. Ocorreram as guerras médicas e a Guerra do Peloponeso, bem como a hegemonia de Tebas no Egito no fim do período. O período helenístico caracterizou-se pela crise da polis, pela conquista do Império Aquemênida e pela expansão cultural helenística. Os gregos originaram-se de povos que migraram para a Península Balcânica em diversas ondas no início do século II a.C. Aqueus, jônicos, eólios e dóricos ou dórios. As populações invasoras são em geral conhecidas como helênicas, pois sua organização de clãs fundamentava-se na crença de que descendiam do herói Heleno, filho de Deucalião e Pirra. Para entender melhor a formação do povo grego, vejamos aqui a genealogia de Heleno. Heleno foi o pai de Dolo, Chuto e Éolo. Chuto deu origem a Aqueu e Ion. De Dolo originaram-se os dóricos, e de Éolo vieram os eólios. Aqueu, por sua vez, deu origem aos aqueus, e Ion aos jônios. No próximo vídeo, iremos explorar o chamado período pré-homérico, no qual se destacaram duas civilizações em especial, a minoica e a micênica. Então, fique ligado! Se você gostou deste vídeo, se achou que o conteúdo te ajudou de alguma forma, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu joinha, pois isso é fundamental para que o canal cresça e alcance cada vez mais pessoas ávidas por conhecimento. Afinal, conhecimento é poder. Até a próxima!